Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal. É o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Toda semana Dom Odilo está aqui com a gente. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom dia a todos vocês. Desejo que tenham um bom domingo e que esse nosso encontro também seja bom, lhes traga alguma coisa que seja interessante e possa ajudar também a crescer na fé. E você sabe que a gente começa esse momento com o Dom Odilo trazendo para a gente uma reflexão para que nos ajude hoje a viver bem essa semana e esse domingo também. Nós estamos vivendo hoje, o evangelho de hoje é Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30, e é um momento muito bonito em que Jesus faz um convite: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né, Dom? Pois é, eu quero saudar também os padres que nos assistem. Isso. Eu tenho recebido mensagens de padres que dizem que nos assistem e assim depois preparam também a sua homilia. Isso no Brasil inteiro, viu? Ele encontra com os padres. Naturalmente, é que nós falamos aqui muito pouco, né? É verdade. Mas se isso ajudar, Deus seja louvado. Bem, esse trecho do Evangelho que hoje nós lemos é um momento em que Jesus está rodeado de muita gente e as pessoas que ouvem Jesus com muita atenção, com muito gosto. E Jesus fica muito feliz e louva a Deus, louva o Pai pelos simples, pelos humildes que recebem de bom coração o Evangelho. E aí depois faz o convite: vinde a mim vós todos que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, esse evangelho fala de duas coisas. Primeiramente, o jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bem, o jugo entre os povos antigos era, na verdade, uma canga. Uma canga, né? Uma canga ou um peso que punham e as pessoas ficavam, então, com o pescoço baixo, cabeça baixa, porque carregavam um peso ou até mesmo justamente porque eram impedidas de levantar a cabeça. E era uma forma de humilhação dos vencidos ou dos escravos ou dos criminosos, é uma forma. E o fato de Jesus carregar a cruz é mais ou menos isso também. Um jugo. Tem essa ideia do jugo. Talvez fosse assim: tome a minha cruz, ou não tome. É uma forma de humilhação imposta ao condenado. Além de condenado à morte, ainda humilha carregando o peso. Pois bem, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus usa esta imagem do jugo para dizer: meu jugo é leve, não é um peso. O que é que Jesus está pedindo? Então, aproximai-vos de mim, aprendei de mim, acolhei o que eu estou dizendo, o que eu estou transmitindo a vocês, que isso é coisa boa, é leve e lhes dará alegria. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu peso é leve. Então, em outras palavras, Jesus, ao anunciar o Evangelho, não está anunciando um peso para a humanidade. Sim, isso. Está anunciando coisa boa, coisa leve, coisa alegre, a alegria do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, né? Uma boa notícia tem que ser alegre, né? E Jesus quer justamente tirar os nossos fardos, os nossos pesos. Isso em contraposição com uma religião institucionalizada, que era uma religião de muito peso, muita lei, muita... Muitas vezes, justamente, a religião era uma forma de dominação das pessoas, cheia de imposições, inclusive imposições através do Estado. Na Antiguidade não havia separação entre igreja e Estado. O rei era também o chefe da religião. A religião ela era subjugada pelo Estado. Isso acontece hoje ainda. Sim. Acontece hoje ainda. Em algumas teocracias. E nós aqui no Brasil tínhamos, a Igreja Católica era a religião oficial do Império ainda. Como chamava
padroado. Que era o tratado, né, mediante o qual o Estado devia cuidar da igreja, mas na verdade subjugou a igreja. O imperador que nomeava bispo, nomeava tudo isso, né? E na verdade a igreja não tinha liberdade, né? Era um peso. E era naturalmente o peso da religião através do Estado. Era também imposto sobre a população. Então o que Jesus está propondo justamente é a alegria da prática da fé de forma alegre, livre, né, que a pessoa se sinta, digamos assim, feliz de corresponder com Deus. Isso naturalmente supõe aquilo que precede nesse trecho do Evangelho. O povo ia feliz a Jesus, ouvia alegremente Jesus, seguia Jesus e passava até horas e dias inteiros com Jesus. Não sentia o peso, mas era atraído, né? Era atraído por Jesus, que eles passavam coisas boas. E por isso Jesus convida: vinde a mim, vós todos que estáis carregados, eu vos aliviarei. E aí a segunda parte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus, ele mesmo não é violento, não é orgulhoso, não é soberbo, é manso, é humilde, né? E se relaciona de forma bondosa com as pessoas. E aí, mais uma vez, entra o tema também da misericórdia. Até mesmo os que estão carregados de pesos morais, os pecados, das culpas, são também aliviados, né? Porque ele é misericordioso. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, poderia ser também traduzido como aprender de mim, que sou misericordioso. O coração voltado para o miserável, no misericordioso. Né? Então isso, hoje nós estamos refletindo nesse Evangelho, nesse 14º domingo do tempo comum. E ainda tem bastante analogia com a festa do Sagrado Coração de Jesus, que nós celebramos no final de junho. É mesmo. Né? A festa da misericórdia, que se celebra no domingo após a Páscoa, o segundo domingo da Páscoa. Isso. E lembra de novo também aquilo que o Papa Francisco tanto acentuou no ano da misericórdia, ano passado, né? Que a misericórdia está no coração do Evangelho. A misericórdia está no centro da mensagem cristã. Dom Odilo, eu queria tocar num assunto que eu acho importante. A gente vai falar agora, mas a gente vai continuar nos próximos programas. Mas a questão da ética. A gente fala às vezes, claro, que o Evangelho é toda uma proposta ética, mas os filósofos já falavam sobre, Platão já fala ética, Nicômaco, né? O que vem a ser a ética e como é que a ética é simplesmente são os costumes que são absorvidos. Eu queria que o senhor pudesse nos nortear por onde o senhor é filósofo, então o senhor podia nos dar esse caminho. Nós vivemos um tempo aqui no Brasil, mas não só no Brasil, em que se levanta muito essa questão ética e a questão moral. Né? Vou fazer uma pequena distinção entre ética e moral. Então, a ética fala dos princípios gerais, os princípios de moralidade, né? Por isso a ética é mais filosófica, bem que se pode falar também de ética teológica, mas a ética fala mais dos princípios. A moral fala da aplicação dos princípios à prática. A aplicação dos princípios. Então, nós temos na igreja a moral, que é a aplicação dos princípios do Evangelho à vida cotidiana, aos comportamentos, às relações humanas e assim por diante. Isto é a moral. Então, acho que a gente, em vez de falar de ética, a gente pode falar também de moral, porque é isso que mais está interessando. Que, em teoria, me parece que os princípios éticos são conhecidos. Sim, É difícil a gente imaginar que alguém possa dizer, olha, faze o bem, evite o mal, que isso não é bom. Que isso não seja verdadeiro. Independente de religião, independente de religião. Então, os princípios éticos, não matarás, não roubarás, eles são, acho que são conhecidos. Vão partir desse pressuposto, né, que o que é bom é ético e é aprovado. E é conhecido naturalmente pelo ser humano. Conhecido até naturalmente, independente de religião. Agora, a aplicação dos princípios éticos à vida social, independente ainda de religião, porque existe uma moral
de convívio social, onde não se fala simplesmente de princípios genéricos. Para dizer, por exemplo, o Código Civil, de alguma forma é uma moral civil, traduzir na prática aqueles princípios de convivência em fórmulas de definição de comportamentos. Então, nós estamos falando de uma moral civil. Sim. Pois é, a questão moral é muito séria no Brasil, no mundo, mas vamos falar do Brasil. No Brasil. E nós assistimos nesses últimos meses um desfiar de questões morais, de corrupção, de desvio de finalidade do poder, de apropriação indevida de patrimônio público, mas também questão moral é a questão do respeito à vida, a violência que aumenta, que cresce. Morre gente adoidado aqui no Brasil de morte matada. Isso é uma coisa impressionante. No Brasil morre mais gente de morte matada do que em qualquer guerra. No mundo atualmente, qualquer guerra não mata tanto como no Brasil. Claro que temos mais de 200 milhões de habitantes, mas mesmo assim o índice de violência letal que mata é muito grande. Então, existe uma questão moral muito séria. E isso precisa ser refletido, precisa ser discutido. Não basta a gente se indignar com o que acontece em Brasília ou, sei lá, em níveis altos de governo. É preciso a gente refletir se isso não está acontecendo no dia a dia também ao redor de nós, ou dentro da casa, e assim por diante. Nesse sentido, é interessante que há alguns dias saiu uma pesquisa entre os jovens. Uma pesquisa de um instituto de pesquisa desses, que faz frequentes pesquisas, e era sobre a moral, a ética e a moral na sociedade. Então, sobre o que acha da moral, o que acha da ética, que são as instituições éticas, quem são as instituições menos éticas. Quem pode confiar e quem não pode confiar. E aí a pergunta, você é ético, você é ético, em outras palavras, você é moral, mesma coisa, Você age conforme a ética, significa você age conforme moral, seja religiosa, seja civil. E aí, algumas revelações interessantes dos jovens, como os jovens avaliam a moralidade das instituições e até das pessoas. Mas o que chamou bem a atenção foi uma questão que dizia o que precisa fazer. E os jovens responderam em grande número: é preciso falar de ética, é preciso falar de moral. E aí vem uma questão: será que hoje está se falando o suficiente de moral, de ética? Será que a educação está levando isso bastante em conta desde a infância? Será que os pais estão ensinando ainda às crianças, desde pequenas, o que é o certo, o que é o errado? Porque algumas mentalidades por aí divulgam que ninguém pode ensinar nada a ninguém, que você não pode ensinar alguém a dizer isso é bom, isso não é bom. Mas isso, se alguém diz isso, a gente respeita quem diz, mas a gente pode dizer, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Eu continuo achando que sim, precisa ensinar o que é o certo, o que é o errado. O certo merece ser reconhecido, aplaudido, e assim por diante. O certo te dá serenidade e paz. O errado, o mal, precisa ser evitado. E ele complica a vida, não só da gente, como a vida dos outros. Então, falar de moral, essa é a questão que talvez precise de uma reflexão maior hoje de novo. Nós vamos voltar a esse assunto, mas agora a gente vai terminando, onde ele vai nos dar a bênção, mas a gente encontra semana que vem para continuar sobre isso. Tá bem, e hoje nós estamos lembrando aqui no Brasil a primeira santa canonizada. Gente, hoje é dia em São Paulo, dia da Revolução Constitucionalista. Olha também. Só, 9 de julho. Então, viva Santa Paulina, do coração de Jesus agonizante, Madre Paulina, primeira santa canonizada do Brasil, viveu em São Paulo, viveu em Santa Catarina, é uma santa da caridade, uma santa justamente que viveu esta moral do amor ao próximo até o fim, até o fundo. Que Deus nos abençoe pela intercessão de Santa Paulina, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.